Posso falar com uma amiguinha minha? Ou não? Não. Não. Ela vai demorar a chegar? Ela está almoçando. Hã? Está almoçando. Ela tá almoçando? Tá. Ela vai subir. Veio agora das cataratas. Ah, tá, mas ela vai subir Vai de qualquer subir, jeito. vai Então tá. subir. Porque a gente não pode dar, depois a pessoa não vem e fala. Tá bem, não. Tá. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 9 de março de 2011, quarta-feira. O verbete é o 1863, 5 páginas, 56 logias e 22 máximos. Chamamos a atenção para o detalhismo que tem 16 máximos. O tema, evolução da autolucidez. Especialidade, autolucidologia. Definologia. A evolução da autolucidez é o desenvolvimento da hiperacuidade da consciência, desde o nível subhumano, embotado, cerebelar ou vegetativo, até o domínio íntimo, pleno e autoconsciente da lucidez ou do autodiscernimento, exposto pela inteligência evolutiva teática no micro-universo pessoal, quanto às realidades do cosmos. A depuração progressiva da autopensenidade, o aprofundamento nas reciclagens holopensênicas, os 12 tipos ou módulos básicos de inteligência, o despertamento teático da hololucidez, o entendimento gradativo da dinâmica da evolução conjunta interassistencial, a expansão notória da autolucidez na conquista da condição anti-intrusão da autodisperticidade, o megapoder consciencial da lucidez cosmoética, o pico máximo de paralucidez durante o curso intermissivo, pré-ressomático. Agora, na argumentologia, nós temos aí a autoevoluciologia, 7 observações evolutivas de fatos e parafatos pertinentes quanto ao desenvolvimento da lucidez da consciência. E também 11 categorias de autolucidez em geral. Na remissiologia, nos 15 itens, destacamos autolucidez consciencial, autolucidez parapsíquica, evolução energossomática, evoluciologia e lucidologia. Frase enfática. A qualidade do nível da evolução da autolucidez da consciência, a rigor, já transparece a partir da força presencial, na convivência cotidiana, diuturna, na vigília física ordinária. Você emprega a autocrítica na evolução da própria lucidez? Ou simplesmente vive a existência descuidada e dispersivamente? Pergunta. É correto pensar que a aplicação do excesso nervoso de base fisiológica, por exemplo, sobrecarga do sistema pelo desequilíbrio hormonal nas mulheres, pode ser usado conscientemente na doação de energias, expulsando esse excesso pela coluna vertebral? Olha, esses excessos, essa situação toda, isso sai pelas atividades da pessoa e através dos chakras de modo geral. Tá? E depende qual chakra, não é só a coluna vertebral. Não seria um momento evolutivo oportuno para se considerar a possibilidade de desenvolver uma IC exclusivamente especializada com a linguagem humana, lexicografia, etimologia, poliglotismo, dando suporte a toda a CCCI, notadamente a IAC, objetivando a disseminação da TARES internacional e estudos futuros do conscienciência? Quem está falando aqui é o professor Jader França, ele é tradutor e linguista. O processo é o seguinte, é uma coisa para se estudar, né? Quem apresenta a ideia... Você sabe o que quer dizer isso, Jader? Quem apresenta a ideia deve ser o primeiro a pegar a bandeira e ir para frente com ela. Vamos em frente, vamos pensar o que dá. Minha mãe, de 88 anos, está com uma crise de nevralgia do trigêmeo. Está sob tratamento homeopático que solucionou uma crise anterior, mas no momento não está surtindo efeito rápido, embora esteja associada à acupuntura.
Tenho feito exteriorização de energias. O que mais pode ser feito nesse caso? Ela tem sofrido muito. Olha, processo de nevralgia do trigêmeo, é preciso estudar bem com calma. E depois, se a coisa continua desse jeito, o melhor é fazer uma pequena cirurgia do assunto. Isso é o ideal. Pensa nisso. Às vezes, na idade dela, precisa de ver o processo de cirurgia, como é que é e tal. Mas aí escuta outra opinião. O ideal aí seria isso. Na intrafisicalidade, devido ao restringimento de nosso mental soma, normalmente acreditamos em coisas suspeitas e podemos, às vezes, alimentar crenças erradas. O que o senhor poderia falar sobre a hipótese de ter sido Nostradamus em sua última vida intrafísica e sobre ter sido, portanto, bem maior do que acredita-se o seu período intermissivo, na verdade, mais de 350 anos, e não de apenas 200 anos, como disseram em tertúlia recente, como é crença dentro da conscienciologia? Não, eu quero te falar o que eu sei. No século XVII eu tive uma vida, no século XIX eu tive outra vida. A de 19 foi pequenininha, no fim do século XIX. Agora, eu passei 214 anos flauteando por aí afora. Tá certo? É isso que eu sei. Então, isso aí não pega. Agora aqui, tenho 18 anos e sinto que minha voz sofre pequenas alterações, como quebras na passagem, ao descarregar energia sexual através da masturbação. O que seria isso? Isso é normal. O processo do o ato sexual, seja pela masturbação ou normal, ele acusa o processo, e isso já foi tudo estudado através do laringochakra. Eu mesmo já estudei, já falei muito isso, meus cursos de sexomática eu explicava isso tudo. Uma coisa muito séria, uma pessoa vai e mexe no bidê, só de mexer no bidê, dependendo da circunstância, água fria, água quente, qualquer coisa, ela pode sair de lá com a voz alterada. Então, há uma relação sexo-chakral, laringo-chakral, óbvia. Só não vê isso quem não entende o assunto. De modo que, no seu caso aí, o processo é masturbação. Isso também dá o mesmo efeito. Agora, bidê faz isso, só para clarear mais o assunto, que é muito mais sério. O bidê é mais simples do que a masturbação. Quais os fatores que levam ao aumento da força presencial ou como melhorá-la? Olha, aí seria bom você ver a enciclopédia da conscienciologia. Tudo que diz respeito à força presencial. É muita coisa que tem sobre esse assunto. Tem uma série de verbetes sobre o assunto. Procura lá na busca e coloca força presencial e vê o que você acha. Tem muita coisa sobre isso. Agora, o que a pessoa precisa mais na força presencial é o equilíbrio pensênico. Devido à força presencial, está relacionada com a própria personalidade da pessoa, né, se manifestar. Então, o equilíbrio pensênico é a base de tudo na força presencial. E depois, o domínio da energia. Que uma pessoa que domina a energia, ela exterioriza a energia com mais facilidade, intensidade e com mais resultado do que uma pessoa que não exterioriza. Outra, em minha faculdade estou no momento de apresentar trabalhos e falar em público. Como faço para perder o nervosismo e a apreensão e também de interagir melhor com meus colegas e fazer novas amizades, perdendo a timidez e a imagem de uma pessoa séria e fechada? Olha, o melhor para você é o seguinte, anota no papel que você deve passar pelo ridículo e pelo erro, como toda pessoa. Aqui não tem ninguém que seja perfeito. Nós todos erramos, nós todos praticamos omissões, faltas e falhas. Isso faz parte do serviço. Então, a primeira coisa, seja ridículo, erre para poder acertar mais. Então, meta os peitos, é aquilo que eu falo, arranca o sutiã, joga fora e meta os peitos, para a gente ver o que é que vai dar pela frente. Agora, procure se expor publicamente. Se você puder, pratique aquilo que você vai falar antes, pensa um pouco mais, mas agora, fica desinibido, isso é que é o ideal. Agora, se a pessoa tiver medo de ridículo e de errar, ela não vai acertar nunca. Ela tem que dar um jeito. E outra coisa, todo mundo passa por isso. Não fica pensando que você vai passar, que ninguém nunca vai vaiar você. A vaia faz parte da evolução. Eu estou falando a vaia que a gente recebe, não é aquela que a gente dá.
Mas então isso aí é sério nessa questão. Outro, aproveitando o tema evolução da autolucidez, gostaria que o senhor discorresse mais sobre o amparador conhecido como transmentor e sobre a sua condição evolutiva e colaboracional em relação à humanidade, ou o senhor prefere dar uma banana para esse assunto? Primeira coisa, esse aqui é um dos caras que eu mais falo na minha vida toda. Você veja bem, no Projeciologia eu falo do transmentor, porque ele me ajudou a fazer o livro. Agora, quem é o transmentor? Ele é um evoluciólogo atualmente. É meu conhecido, é o meu maior amigo, assim, multissecular. Então, a gente tem uma certa inter-relação nas coisas, e ele tem me ajudado muito. E nessa vida, ele tinha me prometido que ia me dar uma de mão naquilo que a gente precisava. Ele, como é conhecido de muito tempo, e a gente já conhece muito um ou outro, ficou mais fácil a situação. Agora, na verdade, ele é um amparador um pouquinho, assim, de maior gabarito, né, do que a média, que é um evoluciólogo que conhece bem. E outra coisa, dentro da evoluciologia, é ele que conhece mais esse meu grupo que eu trabalho, porque o meu grupo é o grupo dele. O grupo dele é o meu. Então, esse grupo de personalidade da intermissão que fez curso intermissivo é o mesmo dele. E outra coisa, ele trabalha com o processo da serenona monja. Isso tudo, então, está como se fosse assim, uma família extrafísica dentro de um trabalho organizado. De modo que esse aqui é o transmentor. Eu já coloquei o nome de transmentor porque ele é um mentor que não é daqui, ele é de lá. É um mentor transcendente. É por isso. Agora, vocês olham que antes de publicar o Projeciologia, o Projeções da Consciência, a coisa toda, eu já tinha muito contato com as coisas dele, já sabia da existência dele. E eu cito isso desde o início. Ele foi o primeiro dessa turma toda que eu citei em livro, nas coisas que eu escrevi. A lucidez não está ligada diretamente à experiência de vida passada? Sim. Mas o que é que não está ligado à experiência de vida passada, do ponto de vista da consciência? É tudo. Isso aí é relativo. Ou seja, quanto mais reencarnações, mais experiente, mais lucidez, mais inteligente e mais facilidade para perceber e compreender os fatos. Yes, indeed, sure, d'accord, não é isso? Tenho alguns questionamentos para o senhor. Poderíamos entender que quanto maior o nível evolutivo da consciência para que eu provocar a morte, maior será o ônus gerado à minha pessoa? Não, nem sempre. Isso aí é relativo, porque uma pessoa que tem um nível evolutivo maior, se ela é sua vítima, ela vai ajudar você depois, com muito mais força do que outra que é pior do que você, porque essa vai piorar seu caso. Pensa bem que isso aí não tem lógica, a condição que você está querendo. Seria menos pior atropelar e provocar a morte de um tenepsista do que o de um serenão? Olha, nenhum é bom. Eu acho que esses seus pensamentos estão muito ruins. Você está fazendo uma evocação do cara que atropelou 20 com o carro dele, não é isso? Lá esses dias. Você está um pouquinho assim, vamos dizer, salgadinho. Olha bem, o que você está fazendo? Você está fazendo, não. Quem pensa desse jeito são os caras que fazem romance policial. Eles é que começam a pensar o mal baratrosférico. São profissionais da baratrosfera, aqueles que fazem romance policial. Agora, nessa mesma linha de raciocínio, é menos pior matar um vegetal do que matar um animal? Olha, nenhum é bom. Mesmo um cidadão que mate um bandido para defender sua família pode ter que passar um tempo em regiões umbralinas? Olha, cada caso é um caso. Agora, homicídio é um problemão. Eu falo, pelo estudo que eu fiz já faz algumas décadas, um homicídio simples é 750 anos de recomposição. Isso não é nada fácil, pensa bem nisso. Se assassinatos e suicídios são as causas que mais geram problemas kármicos, minimizar essas ocorrências seria uma das prioridades para a evolução da sociedade? Sim. Agora, tem uma coisa pior do que isso, você esqueceu.
É o genocídio. Qualquer coisa seria bom você ler um livro que eu escrevi, que chama Homo Sapiens Pacificus. Você está precisando do Pacíficos, sabe? Porque ele está muito, não é, antipacífico, está muito belicista, muito belicoso. Está querendo falar em coisa melhor e pior. O que você pretende? Você está querendo matar alguma pulga? Alguma formiga? Olha bem, cuidado com isso. Agora aqui, é a mesma pessoa. O livro dos Espíritos relata que uma consciência pode estacionar, mas nunca regredir. Não, isso é besteira, bobagem enorme. Ela sempre regride. Regride porque por isso é que tem a transmigração extraterrestre, esse negócio todo. Uma pessoa, olha aqui, o que eu explico, ó, vê se tem lógica. Olha só, vê se tem lógica para você. Uma pessoa, ela é uma consciência. A consciência, a inteligência dela vem da atividade. Ela é a vida. Vida é vitalidade. Então, veja, uma consciência, ela tem que estar ativa, vital, ágil, dinâmica o tempo todo. A hora que ela estaciona, ela já regrediu. Por quê? A consciência tem que estar em atividade, evolutivamente. A vitalidade delas tem que estar dinamizada. Então, vamos entender. Na hora que a pessoa estaciona, ela está regredindo. Então, por exemplo, uma pessoa fez uma opção de coisa, depois parou com aquilo, e ela está válida, cheia de vida, tudo isso, não faz mais nada, ela está regredindo. O tempo está passando, as oportunidades estão correndo, vamos dizer, companhias evolutivas dela estão aparecendo e ela está desperdiçando aquilo tudo. Isso tudo é regressão. Então, só de ficar no mesmo lugar já é regressão para nós. Grandes tiranos como Hitler e Stalin não poderiam retornar a nível de consciência equivalente ao de animais e vegetais, não. Muitos deles vão para a transmigração, para outro planeta. Lá ele vai ser o Cro-Magnon. Pensa bem, ele vai entrar na pedra lascada ou qualquer coisa nesse sentido, depende, né? Depende do que ele quer. Agora, vai descobrir o fogo de novo ou qualquer coisa. Considerando um presidente que mandou soltar uma bomba atômica e o soldado que executou a ordem, há muita diferença no karma gerado? Tem que perguntar para eles. O cara que soltou lá ficou meio perturbado. É isso. Um que soltou a bomba ficou meio perturbado depois. Agora, gente, de modo geral, já respondi 11 questionamentos aqui. Agora nós estamos por conta de vocês. Pode falar aí, João. Aqui na primeira página, né, na página 23, com relação a uma coisa que está aqui na parafatologia, na segunda linha, está no final. O pico máximo da paralucidez durante o curso intermissivo pré-ressomático. Quando a gente ressoma, a gente tem naturalmente um restringimento e diminui um pouco a lucidez. E eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito e a gente fica em subnível aqui, a respeito do subnível do intermissivista no curso intermissivo. Ele geralmente lá, ele tem o contrário, ele tem isso que eu falei, ele tem um pico máximo, ele aumenta. Por quê? Ele entra num ambiente que às vezes ele nem estava habituado, que a comunex é muito tranquila, equilibrada, melhor, aquilo ali dá muita força para ele. Então ele começa a ficar muito melhor, sentir muito melhor, e a lucidez se expande. Outra coisa, quando ele entra no curso intermissivo não tem assédio. Já pensou nisso? Não há assédio interconsciencial. Então, os ambientes que vão, quer dizer, os campi, os paracampi, está entendendo? Os extrafísicos, eles não têm jeito de fazer assédio. O ambiente é positivo. Então, veja, isso aí não. Agora, o que tem é o seguinte, com a boa parte, aqui eu não posso falar que é todo mundo. Então, a gente perguntaria, o que vocês acham? Quem é aqui que acha que no curso intermissivo teve o seu pico máximo de lucidez extrafísica? Vai ter opção. De modo que você entendeu? É o contrário disso aí. Mas, por exemplo, ele passa a temporada ali no curso intermissivo, está em uma, outra Comunex, com mais de uma Comunex avançada. Então, ele chega num patamar ali, tá? já adaptado ali ao ambiente.
Lógico. existe algum tipo de alguma forma, sempre pode melhorar, eu sei. Mas Certo. algum tipo de forma, de alguma restrição que ele tem ali para ele coloque para Não, ele a mesmo? restrição chama-se restringimento intrafísico. É o útero. A vida fetal. Isso aí é terrível. A vida fetal é que coarta, é que diminui, que minimiza, que coloca você abaixo de pó de traque. É a vida fetal. E, por exemplo, num segundo curso intermissivo, Sim. pode encontrar algum tipo de coisa, vamos supor. No primeiro, passou por situações, Olha, teve uma pessoa extrapolações. pode pensar o que ela bem entender. Eu não posso afirmar e chancelar aqui e assinar embaixo. Se uma pessoa, ela fez o curso intermissivo, melhorou, foi até um belo complexo, e ela vai sair bem sempre, sei lá, né? Não sou eu que vou pôr a mão nessa cumbuca. A natureza humana é muito complexa. Sabe lá se acontece alguma coisa? Agora, a tendência qual é? É não acontecer isso mais. Ela vai melhorar cada vez mais. Isso é a tendência, é o critério, é o lógico, é o óbvio, né? É o mais do que evidente na história. Mas não sou eu que vou pôr a mão nessa cumbuca. Tá certo? Em matéria de lógica, racionalidade. É isso? Agora aqui, poderia explicar melhor em fatuística, parafatologia, a última frase, a anulação da paralucidez e da paracomatose evolutiva. O problema todo é o seguinte, a paracomatose, é interessante a gente pensar na história, que isso aí é terrível. Uma pessoa entrar em coma do ponto de vista extrafísico. Então, ela fica totalmente anulada, como se fosse um paravegetal extrafísico. Ali, então, não há lucidez, porque ela fica diminuída em matéria de percepção das coisas todas, porque ela se fecha em copas. Então, a comatose evolutiva é justamente isso. De modo que essas coisas podem ocorrer. Tem muita gente que entra em coma e pode estar lúcido, mas a maioria entra em coma e perde uma lucidez maior. É como se tivesse entrado dentro de um reino de onirismo, uma condição onírica. Então ela está num pesadelo continuado, ou num sonho continuado. Lá na paracomatose, às vezes o processo é esse. Na baratosfera tem muito comatoso evolutivo. Agora, outra, por que anular a lucidez? É devido à circunstância vivenciada, uma questão de economia de mal? Não, ninguém quer anular nada, é a pessoa que se anula. O processo é dela. Está pensando que vem de fora, o processo é seu. Lucidez é da pessoa. Quem acende a luz é sua, não é de fora. Vamos pensar bem. Então, é um processo de vontade, de determinação, de intenção. Pensa bem. Se sim, podemos considerar que essa é a única condição em que é melhor a consciência não ter lucidez? Não, isso é bobagem. É preciso de ter lucidez o tempo todo, é a melhor coisa que tem, não adianta querer fazer negocinho. Tenho 20 anos e no momento estou interessado em iniciar a prática da Invex. Comecei a ler o livro Inversão Existencial, dos 5 inversores que frequentam o CAE. Estou no começo do livro e ontem li sobre as evitações que se deve tomar. Uma delas são os acidentes com traumas físicos graves que marquem a marcha da vida, deixando sequelas que limitam a produtividade da consciência. Minha dúvida é o seguinte, tem um desvio de septo leve, um abaulamento no nariz e pretendia fazer uma rinoplastia pela estética e fisiologia do nariz. Há alguma contraindicação a esse tipo de cirurgia pela conscienciologia? Não, isso é uma boa coisa. Isso aí ajuda a funcionalidade do seu corpo. É uma cirurgia plástica reparadora. Presta atenção. Será que a realizada cirurgia não conseguirei aplicar a técnica da Invex? Sim, não tem nada a ver com isso. O senhor poderia comentar um pouco mais sobre o assunto? Primeira coisa, não tem nada a ver com isso. Vá em frente com a sua Invex, conserta seu narizinho, viu? E olha, cheira bem, daí para frente. Olha bem onde é que você entra, porque a
A Terra está sendo transformada numa lixeira planetária, tem mau cheiro por todo lado. Outro, há alguns dias houve uma questão sobre as logias. O senhor respondeu que era o seu estilo. Quando comecei a ler os verbetes e acompanhar a tertúlia, me perguntava o motivo de quase tudo seguir esse formato. Concluí que o motivo era a sua intenção para que observasse tudo com o olhar de pesquisador, a tudologia. Considerando que tudo pode ser estudado, então tudo que for objeto de estudo poderia estar com o sufixo logia. Yes, indeed. Quando o senhor orienta as pessoas a anotar tudo, isso corrobora com essa conclusão. Yes. Gostaria que o senhor comentasse se está correta essa interpretação ou se é só questão de estilo mesmo. Não, é questão de estilo e todas as consequências derivadas daí. Sou empresário, formado em ciências sociais, tenho 43 anos. Muito bem, vamos em frente. Agora, ó, não esqueça da logia, tá? Comerciologia, industriologia, vendologia, viajologia, é tudo dentro, né? Pensa bem, tudo é logia. Olha bem de onde é que veio esse sufixo. Outra, estou muito revoltada com o que venho ouvindo no noticiário a respeito de crueldade com animais. Se pudesse, mataria todas essas pessoas. Bolas! Ou, no mínimo, faria com elas o que fazem com os animais. Um artista, em nome da arte, matou um cachorro de fome e sede em nome da maldita arte e quer repetir o feito. Outro colocou explosivo amarrado no cachorro e o soltou na rua para morrer. E ninguém faz nada. Como ficaria um serenão diante de tal bestialidade humana? Me desculpe, professor. Nessas horas voltaria a ser um bicho para proteger essas pobres criaturas desses animais humanos. O que fazer? O que fazer é o seguinte: vamos trabalhar para socorrer os animais que estão aí vagando na rua. São as almas penadas vivas que estão rodando aí dentro. A turma aqui, ó, é especialista. Nós temos aqui mais ou menos umas 2 dúzias de pessoas, principalmente as moças, que recorre tudo quanto é gato e bicho pela rua, passarinho, etc. Tal. Lá em casa é chamada até de base cat, que é de propósito, que é a base dos gatos. Mas nós, de vez em quando, temos até uma gaiola. Aí veio uma pessoa que veio fazer curso aí, chegou assim: mas, Valdo, é uma vergonha, vocês mantêm passarinho dentro de gaiola? Eu falei assim: sim, para tratar. Aquilo ali é uma clínica. Eu falei: ah! Aí abriu a boca e falou assim: ó, fecha a boca. Quer dizer, o povo acusa sem raciocinar nada. Mas ele tinha visto, naquele dia, estava lá. Parece que era uma pombinha, que estava com a perna alterada, e a gente estava tratando dela. E ela estava no fundo, né? Ele viu. E ela toda recolhida, acanhada. Então ele falou: mas é uma vergonha vocês manterem uma coisa dessa. Assim, ela está sendo tratada. Depois vai ser dada a liberdade, 13 de maio, quando ela melhorar. Agora, o povo às vezes é afobadinho, né? Chega, você não está vendo essa aí? Veja bem, ela quer, se pudesse, mataria todas as pessoas. Ela é genocida. Pois é, agora veja, ela está pior do que o povo que faz isso, que ela quer matar pessoas. Olhando aquilo que o nosso amigo falou aí antes, hoje, essa aí está pior que ele. Mas pode falar. Aproveitando essa questão da autolucidez, como é que a gente pode diferenciar, a partir da análise ou avaliação de fatos, a diferença entre um acidente de percurso e um pedágio na vida da pessoa? Aí depende, é preciso examinar o contexto geral que a pessoa foi inserida. O que ela está fazendo ali dentro? Então, se ela está num processo evolutivo de assistência muito grande, se ela é infiltrada dentro de um sistema organizado e sério, a gente tem que ver o que é. Quando a pessoa está inserida dentro de um contexto, ou um arcabouço, ou uma estrutura muito forte e braba, ela pode ter tudo quanto é despacho, pressão em cima dela, e ela fica naquela condição que eu chamo de under attack. Quer dizer, ela fica sob o ataque desses processos, desse povo todo.
Numa condição dessa, isso que ela vai fazer é um pedágio que ela vai pagar. Está entendendo? Isso aí é que é. Se a gente for pensar por aí, você vai começar a entender o que a gente está chamando de pedágio. Você entendeu, né? Isso que eu disse. Então, quer dizer, Sem ver o contexto, é bobagem a gente raciocinar em cima de hipóteses aí que é difícil. mas que variáveis você considera para avaliar esse contexto? Porque, às vezes, a pessoa pode ter um acidente de percurso também numa condição que ela está fazendo assistência e tal, não pode? Pode, mas agora... O que seria o diferencial assim, que A permite... primeira coisa é algum erro dela, aquilo que partiu dela. Esse processo do pré-requisito não tem erro dela. Ela não participou. Você está entendendo? É um pré-requisito daquela condição dela. Aquilo não tem nada que ver às vezes. Ela não teve culpa. Ela não tem culpa do cartório, não tem nada a ver com aquilo. Isso tudo tem que pensar também, como é que fica. Cada caso tem que ver, né? Então, por exemplo, pegando o seu caso, aquele acidente dos anos 70 foi um pedágio. Aquele foi porque não Você tinha estava indo para São eu Paulo. estava infiltrado ali, né? Agora, o caso do seu ataque cardíaco não foi um pedágio. Não, que foi erro meu, Foi erro. Então, foi um acidente de percurso. bem claro. Sabe? O caso de eu errar aqui ó, e o João consertar é erro meu. Não é de ninguém. Vamos entender bem isso. Agora, você veja bem, eu permito que ocorram alguns erros naquilo que eu faço. Mas é um percentual menor, limitado, estudado, antecipadamente. A gente está aguardando, a gente sabe que vai acontecer. Então, por exemplo, na redação a minha redação, tem erro, e eu faço questão até de permanecer com os erros, para a gente ver com calma depois, para eu não ter problema com isso. Agora, por exemplo, eu não faço igual você, que vai anotando lá e vai tudo de qualquer maneira. Não. Eu olho, eu faço revisão. Você está entendendo como é que é? Ela não precisa de fazer a revisão, ela está anotando o que ocorre. Agora, ó, você pescou a maioria das coisas mais importantes que eu falei. Que ela redigiu as coisas, mas está assim, no computador, depois ela pegou tudo que está lá. Então você já viu o português que está lá. É outro idioma. Não, e super rápido ela fez, mas ela pescou tudo, você entende tudo o que está lá. A coisa mais séria, quando tem essa linguagem, é você entender o conteúdo. Lá eu entendi o conteúdo, então não tem nada. Agora, eu, por exemplo, eu faço os rebetes, faço uma revisão, mas não é uma revisão definitiva. Você entende? Então tem o erro. Então, você observa bem o que é o erro a partir do processo intelectual de uma redação. Isso aí já dá uma ideia dos outros erros que a gente tem. Agora, tem erro que você não pode permitir. Isso é que é a coisa séria. Agora, Valdo, pode ter condição de pedágio que a pessoa dessoma? Pode. Por exemplo, o caso da Zilda Arnes ali, foi um acidente de percurso ou foi um pedágio, você acha? Para mim, ela foi. Acidente de percurso. Não, Não? Não? Foi o quê? em assédio. Ali tinha. Eu falei isso para você lembra? Na ocasião disso. Mas então pode ter um pedágio que a pessoa dessoma. Quer dizer, Aí é o problema da pessoa. Ela deu contribuição para isso. Alguma coisa ocorreu. Por exemplo, ela tinha que ter ido para lá muitas vezes. Não foi isso que eles falaram? Porque não foi. Agora ela vai, justamente num período esquisito, tal, um monte de coisa. Aquilo já era plano antigo. Então, ali houve alguma coisa. Agora, aí teria que estudar o que aconteceu antes aqui com ela no Brasil. Mas olha só, você comentou que um dos indicadores seria esse arcabouço assistencial. Então, Ela estava assim, nisso. Esquece tudo que nós falamos e começa tudo de novo, tábula rasa, estaca zero. O que interessa é a consciência. O que ela pensa? Ela errou ou acertou? Tá bom, você vai entender isso tudo. Porque, assim, ó... Ela errou ou acertou?
Ela é... Não interessa se é acidente, não interessa se é doença, não interessa se é pré-requisito ou se não interessa se é uma coisa que faz parte do serviço. O problema é o seguinte, a consciência em si, o personagem ou a personagem, ela errou ou acertou? Então, mas olha só, olhando assim de fora, se a gente pegar o Sérgio Vieira de Mello, ali fica evidente que ele errou. Porque ele foi para o meio da questão do Iraque, não era para estar ali, e sabia que podia ter um atentado a qualquer hora. Quer dizer, ele poderia, de repente, até fazer isso mais distante. Quando ele entrou lá, ele já sabia dessa Ele já sabia. Então, ele era, até certo ponto, meio risco-maníaco também nisso daí. Agora, ó, mas no a caso risco-mania nisso aí é um caso seríssimo. Por exemplo, a Zilda pode ser a mesma coisa. Você pode perguntar a mesma coisa. Até que ponto que teve risco-mania? Mas aí que está, quer dizer, ali não tinha uma previsão, não tinha meio... Será que ela sabia da questão do terremoto ali? Aqui, mas não é o problema de terremoto, é o local. Não é o Haiti? Ai de ti. É o Haiti, ai de ti. Que é isso? Uma outra coisa. Os brasileiros não estavam lá já há muito tempo procurando acertar os processos do Haiti? Estava ou não estava? Ela sabia disso. Tudo deve ter sua razão. Agora, o processo é o seguinte, qual foi a influência dela? A participação pessoal da intenção o erro dela. Caracterizou para caracterizar. Vamos pensar nisso. Agora, nunca se sabe, né? Tem tantos fatores nisso, eu preciso ir com calma. Agora, só tem uma coisa muito estranha. Por que foi só ela pinçada, pontual, na dessoma? Muito estranho. Quando é assim, é preciso examinar, né? Para ver o que é. Porque, às vezes, por exemplo, um ônibus tem 40 pessoas e só morre uma pessoa que estava lá no meio de todas as outras. Às vezes tem sua razão. Mas, por exemplo, essa razão varia infinito. Pode ser uma coisa da própria pessoa, pode ser um processo mesmo de recomposição, nunca se sabe. Então, nesses dois casos, do Sérgio Vieira de Mello e da Zilda Arnes, acidente de percurso que a gente pode considerar. Eu acho. Quer dizer, do Sérgio Vieira de Mello vamos dizer, bem evidente. Assim, vendo a grosso modo aquilo que nós sabemos dos casos, tudo indica que sim. Mas eu não assino nada embaixo sobre isso, porque eu não vi. Eu quero os documentos. Me dê os documentos para despachar. Aí sim. Então, Walter, só para finalizar, a gente poderia fazer meio que um diagnóstico diferencial. O primeiro item é se há um arcabouço de assistência que a pessoa está envolvida. Ok. E segundo item é se ela teve ou não responsabilidade. Primeira coisa, olha ela. Como é a condição dela? Olha em primeiro lugar isso. O senhor considera que o despertamento teático da hololucidez acontece em qual momento? Olha, aí varia, depende da pessoa. Tem pessoa que isso pode ocorrer, por exemplo, uma mulher, pode ocorrer num determinado momento emocional. Uma outra pessoa, por exemplo, um homem que estuda muito e tal, isso só pode acontecer num outro momento de base intelectual ou cultural muito séria. Então, isso tudo varia, depende do que é. Agora, o despertamento da hololucidez maior, eu penso que ele só ocorre depois da autodispersidade da pessoa. Ontem, trabalhando energia, instalei o EV e fiquei passiva, sentindo a sinalética. Foi então que as energias iniciaram um movimento circular em torno do soma em espiral. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Gostaria de ouvir o seu comentário a respeito. Olha, vá em frente, você está no caminho. Estão acontecendo os primeiros sinais do desenvolvimento do EV. Vá em frente. Isso é só para começar. Eu e meu marido somos da Conscienciologia. Ele tem o hábito de tomar decisões importantes sem a minha participação. O senhor poderia comentar a respeito disso com foco na conviviologia cosmoética? Olha, o problema todo é você fazer um arrazoado de considerações para com seu maridinho. Então você vai colocar, por que seria bom quando ele vai tomar decisões importantes, que afetam a família, que afetam a você, ou qualquer outra coisa, para ele
fazer uma permuta de considerações ou de ideias com você. Enfim, trocar chumbo. Isso seria interessante. Agora, ponha isso no papel e explique para ele com calma e outra coisa, com muito bom humor. E outra coisa que às vezes vale a pena é o seguinte: se tem filhos na julgada, coloca os filhos calados como testemunha, sentado na lateral. Isso aí pode ajudar. Na primeira página, em neologia, a evolução da autolucidez autocrítica gera a evolução da autolucidez complacente? De que forma essas duas expressões se relacionam? Poderia comentar o binômio para... binômio eu já vou ver. Agora, vamos ver a exemplologia. Exemplologia, evolução da autolucidez autocrítica. O desenvolvimento da hiperacuidade em nível elevado, da consciência lúcida já dedicada aos esforços máximos à conquista do parapsiquismo interassistencial prioritário. Agora, a complacente. O desenvolvimento da hiperacuidade em baixo nível, da consciência ainda jejuna, inconsciente, imatura, relaxada, descuidada, dispersa e indiferente ao próprio progresso intraconsciencial. Isso aqui eu acho que esclarece o que você está querendo. Você tem que lembrar o seguinte: a seção neologia, ela deriva da exemplologia sempre. Observa isso. Então você aqui está vendo o processo, olha bem a diferença que tem, que elas se relacionam, mas são muito diferentes. Agora a outra, poderia comentar o binômio para microchip ponteiro consciencial? O caso todo é o seguinte: quando a pessoa ela vai receber esse self para microchip, isso aí vai mexer quase sempre com o problema da lucidez, do ponteiro consciencial, dessa bússola consciencial da pessoa, a bússola interna dela. Devido ao processo de quê? Quase sempre esse para-microchip pode ser de inspiração, de alguma coisa que vai mexer com o equilíbrio da pessoa e a decisão que ela vai ter sobre os fatos da própria vida. De modo que tem relação com o ponteiro consciencial, sim. Agora, eu daria uma recomendação para o meu amigo para estudar um verbete chamado intraconscienciologia. Tá? Intraconscienciologia. Que ele tem 100 itens super técnicos, terríveis e com muita profundidade. Pode olhar que você vai ver. Intraconscienciologia. Olha bem, não. Agora aqui outro. Nessa madrugada, retornando de Foz do Iguaçu para a cidade onde moro atualmente, Maringá, por volta das 13h30, o ônibus em que eu estava atropelou uma senhora que se encontrava no meio da pista, numa região rural, a qual dessomou no mesmo instante. No momento, procurei manter o equilíbrio emocional, mobilizar energias e pensar que aconteça o melhor para todos. Numa situação dessa, o que é melhor a se fazer ou pensionizar? É isso que você fez. Você fez o que foi possível. É por aí. Agora, uma coisa, você não falou. Lá estava muito escuro. 3 horas, né? O negócio às vezes é isso, né? Madrugada. E andar na estrada de madrugada não é fácil. Professor Valdo, traz aqui para você. Só para concluir o raciocínio lá da pergunta do Lógio, a respeito da Zilda Arnes. No caso dela ali, assim, pensando no local ideal, teria sido ela não ter ido. Mas, no caso, se da primeira vez que fizeram convite, né, eu fiquei lembrando do teu acidente. A senhora te avisou e você falou, eu vou. Foi mais de um convite. Ela está para ir lá umas 4 vezes, isso. Não foi. Mas então, se no primeiro convite que tivesse recebido, ela tivesse, não, eu vou, e tivesse ido... Não, eu não sei. A única coisa por hipótese, né? Aqui, ó, vamos raciocinar só uma coisa. 4 vezes ela não foi? Foi isso, né, que eles falaram? Foi algumas vezes, eu não lembro. Foi algumas vezes. Se ela não foi, por quê? Tinha alguma coisa. Sim. Orelha em pé. Ela não nasceu em Minas Gerais, né? Ela não é desconfiada. Sim. Mas então, aquela condição lá do teu Devia acidente. ter pensado em alguma coisa sobre isso. Lógico. O caminho estava muito fechado. Por quê? Estudo teria que ter estudado. Entendi. Sabe como é que é?
É porque eu lembrei da tua condição do acidente. Isso é uma das técnicas da gente deduzir o que vai fazer, a prioridade que você dá para as coisas é isso. Isso aí é uma das Mas técnicas isso que a eu Cris está Mas falando. eu lembrei da questão do teu acidente, que a senhora te avisou, ó, vai ter um acidente. Você falou, não, eu vou assim mesmo. Pois é, mas Então- veja, isso é a minha determinação, sabendo o que se passa. Sim. Então, Eu no faria a caso mesma dela, coisa hoje. Eu pensei isso. Na primeira Eu vez faria a convidada, mesma falou, eu coisa que vou. aconteceu, eu faria do mesmo jeito. É, Não então, estava errando em nada, tudo certo. Então, que venha de touro, vem quente que eu estou fervendo. mas então, professor Valdo, por Faria do mesmo hipótese, se tivesse feito a primeira vez, ela falou, não, eu vou, com todas as dificuldades. Ela poderia ter tido um acidente, Poderia mas ter alguma sobrevivido. coisa, mas ela escaparia. Ela Foi o que escapa- aconteceu é isso que eu queria comigo. entender. É, isso que eu queria entender. Entendi. Por causa da Você coragem, já do pensou, enfrentamento. Por que vamos na- supor que eu seguisse a minha amiga lá E não fosse. e não fosse. Tudo. Era fácil, que eu estava dominando o processo, Sim. o carro estava comigo. Outra coisa, o Impala veio com o presidente do consórcio da companhia para o Rio. Ele ficava no Rio. O motorista era o principal da presidência. Meu amigo, conhecia tudo. Ele não teve culpa, nem eu tive culpa de nada. Agora veja, isso isenta totalmente a situação. É tanto que eu pedi para eles, falei assim, não processa ninguém e para com as investigações. Deixa o homem, vamos superar isso aí. Tudo já foi consertado, o Impala já foi devolvido para a companhia, quer dizer, pagaram o dinheiro por causa do seguro, então não tem nada. Eu mesmo pedi para parar, eles cessaram, sabe? Todo o negócio que tinha aberto lá, um inquérito da situação, violento, bravo, para pegar o cara. Outra coisa, se eles me mostrassem quem era o cara, ia ser um problemão para mim, porque eu vi muito a cara do sujeito. E o Júlio, que estava comigo também, viu, o motorista. Que nós viajamos junto com ele, assim, ó, vendo o caminhão aqui, o carro aqui. Durante um bom período, um bom pedaço. Mas então é a questão do enfrentamento, né, professor Valdo? Ou você encara de vez a primeira vez logo, ou então... Isso aí é não, uma não, das não, saídas, não. mas eu não acho que seja só isso não, tá? Essas coisas são complexas, eu preciso ver com calma, tudo devagar, vamos com calma, isso aí, eu preciso examinar cada caso desse. Não, eu não estou fazendo Mas acho nada que é demais, isso que eu estou então falando. eu posso ir, não tem problema nenhum. Quando você fala da Isso aí intenção, ó, é foi isso, que uma né? amiga minha, que é amiga também do Marco Aurélio, que é a dona Filhinha. Uma vez a dona Filhinha chega para mim e fala assim, Valdo, você está abusando dos guias espirituais. Você está fazendo viagem aérea demais. Naquela ocasião, eu tinha casa em São Paulo e casa no Rio. Praticamente toda semana eu ia lá. Para abreviar o tempo, eu ia quase sempre na ponte aérea. Mas isso é que ela viu, mas ela sabia das minhas viagens ao exterior. Eu falei assim, ó, eu não estou fazendo nenhuma viagem errada. Tudo tem sua razão de ser. Tudo tinha sua razão de ser. Era serviço, assistência, um monte de coisa. É tanto que, em avião, eu já disse sim, estrada de boi, um avião pequeno, tudo isso eu teve. Já fui no avião e ele voltou 3 vezes. No fim, ele foi para valer Mas e a então, gente chegou. Nesse caso, olha só, esse seria justamente o contraponto do. Foi, mas da esse eu Zilda. senti tudo, né? Você tinha lucidez, Esse aí eu a estava diferença. sabendo de tudo. Parapsiquismo, Não, isso é discernimento. igualzinho o caso lá de Miami e eu com a Graça. É. Ela vira para mim, neném, vai lá, dá um jeito. Neném, vai lá, dá um jeito. Como é que é isso aqui? Aí eu vou lá, começo a trabalhar com energia e volto. Aí ele olhou e falou assim, 17 minutos. Eu falei assim, eu já não trabalho mais como eu era. 17 minutos resolveu tudo. Agora, veja, eu tinha total consistência do pensamento, da ideia, sobre que tudo ia dar certo. Não interessa o que quer. E eu sabia que alguma coisa poderia acontecer em New York. Alguma coisa estava me falando aquilo. Mas você sabia que Até tinha que que eu ir falei também. com ela, nós chegamos lá e falei assim, ó, nós estamos chegando agora, vamos dormir, que a gente vai ter pouco tempo para dormir. Eu falei assim, mas por quê? Porque você já quer ir na livraria? Você sabe, o cara, calma, vamos dormir. Isso é às 3 horas da manhã. Você está entendendo? Às 9,
Estava lá o Firmato. Vem cá, liga a televisão e vê aí o que está acontecendo pertinho de vocês. Aquele troço explodindo tudo na frente, a gente vendo lá. Na hora, ao vivo. Aí a gente saiu, começou aquele mau cheiro pela janela. Você está entendendo? Aí veio a notícia, né? Todo mundo deve fechar as janelas, ligar ar-condicionado, etc. Tal. Dá um jeito. Mas, É a poluição na hora. mas Valdo, então, você já contou várias vezes também aquela condição sua com o Chico, que vocês iam viajar, e o avião foi, voltou, Foi. aquela coisa toda, e lá pelas tantas, vocês veem, foram só vocês dois no avião. Mas e eu tal. sabia, Então, eu sabia. qual que obviamente, entra o parapsiquismo, entra alguma presença de amparador para saber... Entra porque, tudo. No caso tem um das monte de idades, coisa. Escuta, tem um outro caso ele que eu existiu, não então, qual que é a contei. diferença? Aqui, Oi? tem outro caso que eu já contei para algumas pessoas, mas aqui eu nunca contei. Eu estava com o Chico em Belo Horizonte. E nós estávamos esperando o avião que ainda não tinha chegado. Nessa hora, então, vem um piloto de avião que era muito amigo do Chico e meu conhecido. Ele era muito importante, porque de vez em quando ele viajava até para o exterior, trazia revista para mim, trazia umas coisas assim. Você está entendendo? Agora, muito amigo. Então ele chega, conversa com a gente, depois vem um amigo dele, se junta também ao grupo, começa a conversar, e aquilo vai. Na hora que vai saindo, o Chico vira para mim e fala assim: meu filho, o que você tem? Houve alguma coisa com você? Você não gostou da conversa do... Deu o nome dele. Eu sei o nome, não vou falar aqui para não criar problema. Eu não sei mais da família, como é que está. Chico, eu não sei. Eu estou me sentindo bem com esse processo aí. Agora, é o nosso avião que você está preocupado? Não. Estou preocupado com eles. Você viu o que ele falou? Falei com o Chico. Você viu o que ele falou? Que eles vão vários, que são todos pilotos que vão nesse avião. Agora, o que se passa? Enquanto nós estávamos no aeroporto, demorou o nosso avião chegar. Daí a pouco veio uma pessoa do aeroporto que conhecia a gente, conhecia o Chico, falou assim: ó, sabe o fulano? Caiu, eles acabaram de morrer. O avião caiu, matou todo mundo. Só lá, esses dois pilotos que nós conversamos morreram lá nesse avião. Agora veja, eu não sabia de nada, ninguém me falou nada, eu só senti, não estava me sentindo bem. Aquilo foi a despedida do nosso amigo. Ele era uma personalidade fantástica, esse homem, sabe? Pra você ter uma ideia, o nome dele tinha até diminutivo, de tão carinhoso que era o povo com ele. Está entendendo? Ele tinha um nome e era pequenininho, purinho. Está entendendo? Agora veja. Aí eu falei com o Chico: Chico, não fica com medo do avião, não. Vamos embora, que não tem nada. Foi eles que caíram, não é o nosso avião que vai cair. Agora, o avião era da Nacional, tudo, negócio sério. E enquanto a gente estava lá, o avião caiu no meio de uma mata, com o negócio todo. E eles ficaram sabendo, porque ainda puderam pegar a gente, parece que uma ou outra pessoa se salvou, mas a maioria morreu que está lá. Algumas pessoas. Então você veja, nesse aí eu não fiquei sabendo o que ia acontecer. Eu só senti. É igualzinho aquele negócio que eu estava nas Filipinas. E chega lá, eu lá naquele restaurante que era considerado maior, em cima daquela montanha enorme, e eu não me sinto bem. Então eu falo assim: gente, não, eu quero ir embora para o hotel. Tem jeito aqui, eu vou pegar um carro aqui, vamos embora aí com a turma. Um motorista ou qualquer coisa, vocês ficam aí que eu não estou me sentindo bem. Entende? Eu disse: mas por que, Valdo? O que tem? Alguma coisa que você comeu? Eu falei: não estou me sentindo bem aqui no ambiente. Eu vou. 5 horas da manhã eles olham e nós voltamos para o mesmo lugar. Lá de cima, como o restaurante ali em cima, você olhava assim a ilha e aquele, uau, o vulcão, um negócio doido. O povo tudo saindo de barquinho, aquele monte de barco, a turma tudo caindo fora. E as lavas correndo para o meio do mar, assim, tudo amarelo. E a gente vendo lá, eles com binóculo. Mas tinha coisa que você via, o vulcão não estava muito longe. Agora, veja, eu também não soube discernir o que era, por que eu estava sentindo aquilo. Agora, a turma toda percebeu por causa do meu jeito, né? Era gente que viajava comigo, de vez em quando a gente sabia como é que era, já tinha acontecido vários fenômenos.
Agora, Valdo, esse caso que você falou do piloto e tal, que aí acabou morrendo depois. Nesse caso não foi bem um acidente de percurso, ali já estava meio que programado. Eu acho que estava, na situação lá. Foi. Você, no próprio Cosmograma, você já fez a seleção de vários artigos referentes a acertos grupocármicos que estavam relacionados a acidentes de avião, por exemplo, e tal. Então, é mais uma variável. Como é que a gente pode diferenciar que é um acerto grupocármico e não um acidente de percurso? Isso aí tem que ver quem é que foi acidentado, o número de pessoas, de passageiro ou qualquer coisa que teve. Isso aí tem que examinar muito, é sério. Muito difícil de ver. Olha, você examinando um caso de per si, isoladamente, já é difícil de você analisar e chegar a conclusões bem assim positivas. Pensa bem agora de modo geral, é terrível. Porque você comentou uma vez daquele seu colega que falava que ia morrer de avião. Ah, sei, mas esse aí não, então, ele nasceu para ter uma mini Proex. Então, esse já estava programado. Quer dizer, você agora, não pode falar eu falava com ele, ó, você deve estudar bem enquanto você está aqui. Vamos estudar. É o Condorcet Silva. Condorcet Silva. Agora, Valdo, por que um acidente desse coletivo é um acerto grupocármico? Não, depende do que é. Né? Mas o que ajuda essa morte coletiva, súbita, numa questão de acerto? Evolutivamente Às vezes, falando. isso trunca o destino, a vida, as esperanças, o sonho dourado de consumo de cada uma dessas pessoas. Você pensa bem a frustração que não vai dar. Isso, às vezes, a pessoa precisa disso. Pensa bem. Você não acha que certas pessoas, para melhorar, precisam de alguma frustração? Aquela que só sonha no sonho dourado de consumo dela, ela não precisa de frustração? Agora, a dessoma é terrível. É uma mega frustração. É o choque biológico, né, da defasagem da história. E isso tem que ser feito com a configuração daquele grupo, que normalmente você coloca isso em grupo, né? As energias reunidas desse povo é que faz o acidente. Ela predispõe o acidente. Esse é o motivo que em avião, quantas vezes eu não trabalhei com energia? Chegava um povo tudo alterado, cheio de tóxico, e entrava no avião. 8 pessoas, às vezes artista, até com os instrumentos ou qualquer coisa lá, aquelas roupas tudo extravagante, aquele negócio todo. Daí a pouco era aquela barulhada dentro do avião com aquele negócio todo. Aí daí a pouco eu notava os assédios, todo mundo. Aí acabou, vamos encapsular o que a gente puder. Eu levantava no avião, dava uma desculpa de estar procurando alguma coisa. Quantas vezes eu fiz isso? A minha mulher, às vezes, ela mesmo pedia. Eu, bem, ó, levanta, dá um jeito. Sei lá, tem muita gente nesse avião. E você viu, tem umas crianças. As crianças são inocentes. Minha mulher era sempre preocupada com criança, bicho, etc. Então, se tinha no avião, ela sempre olhava, ó, dá um jeito, vamos melhorar isso aí. Eu falei assim, não, solta energia aí que eu vou exteriorizar aqui fora. E começava a andar no avião. Como se estivesse procurando alguma coisa, tal, porra, com a cara de paisagem, aquele negócio. Sabe como é que é? O senhor poderia exemplificar esses dois quesitos intrínsecos, a introspecção sadia e a negativa? A introspecção sadia é aquilo que a pessoa faz da autorreflexão, por exemplo, 5 horas de uma maneira cosmoética. E a negativa é aquilo que a pessoa passa 5 horas pensando mal de alguém. Ou aquela que ela pensa que a pessoa devia de morrer, fica pensando na morte do outro. Isso aí é que é o negativo, Bárbara. Isso é introspecção. Existem essas coisas, quer dizer, a cosmoética e a anticosmoética. Gostaria de sugerir 2 adições ao verbete. Em fatologia, a teática da tridotação consciencial. Ô Rosa, você vê aí para mim? Isso é em fatologia. Em binomiologia, o binômio sobrepairamento, autorreferenciamento. O que acha? Aí vai depender da nossa deusa Minerva. Eu deixo que ela resolva. Pode falar. Então, em relação àquela afirmação da morte assim, por acidente, uma morte súbita, assim, e a personalidade que precisaria da frustração. Que tipo de personalidade você acha que isso seria necessário? Que valeria a pena para a pessoa ter uma dessoma dessa A frustração é aquilo que a pessoa não está esperando nunca que ela vai morrer.
ela jamais admitiria que o avião vai cair. A questão do orgulho da pessoa que pega? Então é aquele processo mesmo intempestivo, terrível. Isso às vezes ocorre, né? Agora veja, esses casos às vezes ajudam e às vezes até pioram. Depende do que acontece. Eu queria entender Mas um às caso que vezes poderia ajuda. ajudar. Às vezes ajuda. Às vezes é o jeito. O processo é o seguinte: a pós-dessomática, às vezes, acarreta muito arrependimento. Autoculpa, arrependimento. Isso aí é uma coisa muito séria. Então, por exemplo, uma morte que ajudou a pessoa a se arrepender de um negócio que ela era, entende, totalmente empedernida, é o máximo, né? Já ajuda muito. Uma outra coisa, esse negócio de dessoma e ressoma é uma coisa muito relativa, ninguém morre. É um processo de desativar a vestimenta. Gente, eu falo para vocês, ó, vai ali e muda a roupa. É isso. Entra lá no banheiro e muda a roupa. Isso é a dessoma. Mas o interessante é entender essa lógica evolutiva, quer dizer, por que essa foi uma estratégia Pois é, mas utilizada. aí é porque precisa de ter, é isso aqui, É isso aí. evolução da autolucidez. Se a pessoa tem ideia disso, ela sabe que dessomar e ir ao banheiro. Mas sem isso não dá não. Sem isso, sem autolucidez não dá não. A pessoa tem que entender bem, tem saída. Agora, Walter, dentro ainda dessa linha de raciocínio, quais são as demandas que promovem a necessidade de ter um pedágio existencial? Dentro de um determinado contexto, quais são os fatores que desencadeiam ter que ter um pedágio existencial? Vamos supor, você tem 200 consciências contra você. Então, eles chegaram e fizeram e decretaram, veredito, que tem que acontecer uma coisa negativa com você, para eles se sentirem mais ou menos, vamos dizer, justiçados, tá certo? Ou seja, que tenha aquela justiça do povo doido. Então agora o que é que se passa? Então 200 pessoas. Aí o que acontece? Você vai e recebe um acidente desse. Aquele povo todo cala a boca, te deixa em paz. Não, aquilo que a gente precisar, a gente já teve. Você fica livre para fazer as suas coisas. O meu caso da infiltração foi isso. Igual o melhor da história. Eu tinha noção disso, mesmo depois que eu desmaiei e tornei a voltar, antes de entrar no coma, eu tinha noção absoluta disso. A hora que eu peguei as ações com o negócio todo e chamei o meu colega, falei assim, você leva para São Paulo. Eu tive que parar no meio da estrada. Está aqui a documentação. E falei com o povo, porque dei as minhas lentes de contato. Vocês pegaram? Peguei. Então, eu peguei a outra, tiramos, guardei as duas lentes. Porque uma, com acidente, uma saiu e ficou presa aqui. Eu sei por causa da lágrima, né? Ficou presa. A outra ficou no olho. Que eu não estava com óculos. Se eu tivesse com óculos, eu estava ficando, possivelmente poderia ter ficado até cego. Pela situação lá. Entende? Que eu tive processo por aqui e tal, uma opção de cor no nariz, tudo bateu por todo lado. Agora, eu penso que a lente, ela só saiu no último tranco, a hora que eu bati na pedra que rachou a cabeça. Então, aí é que a lente, uma, escapou do olho. Que eu usava lente de contato, né? Eu usei durante muito tempo. Agora, uma outra coisa. O meu caso é tudo inverso. Eu estava com a lente, aquilo me ajudou. Se eu tivesse de óculos, teria sido pior. Eu estava na frente e não estava com cinto de segurança. Se eu tivesse com cinto de segurança, eu estava perdido. Por quê? O carro foi todo amassado. Eu estaria preso, não teria, vamos dizer, sendo cuspido do carro. Entende? Então, esse negócio de eu ser cuspido salvou minha vida. Se eu tivesse lá, eu teria sido amassado. O carro Impala, de vários metros de distância, ele ficou com 2 metros. Virou aquele ferro retorcido, aquela coisa doida, por causa do processo onde bateu. O negócio não foi fácil.
Agora, o que eu vejo é o seguinte, aquilo causou um trauma danado em muita gente, né? A minha situação era precária. Você veja, o cara, o Júlio, que era o motorista, ele viu que eu estava lá, desmaiado, a hora que eu caí com o negócio. E saindo sangue, tudo quanto é lado, tudo cheio de sangue, tudo quanto é lado. Aí ele viu a hora que o motorista desceu do caminhão e foi. Mas ele chegou perto e viu como eu estava. Pensou que eu tivesse morrido e caiu fora. Nem viu o Júlio, nem nada, não quis saber de nada, foi embora. Entende? O Júlio chegou a ver o cara. Deve ter levado isso para o resto da vida, né? Até hoje ele deve estar achando. Ele deve estar, mas é que depois eu mesmo fiz questão de falar as coisas todas. Não, ó, esquece isso. Quem fez isso? Agora, eu vi que o negócio era pervitim, que é o que ele estava usando para trabalhar. Então, ele entrou na sonolência lá, a hora que passou, e veio em cima do carro. Quer dizer, loucura. Pervitim, está sentar muito na moda isso aí. É igual esse negócio que os caminhoneiros tomam aí de rebite, etc. Tal. Isso aí é um perigo. É. Na questão do pedágio, não existe outra forma, por exemplo, para você falou que a vantagem é que se vê livre daquelas 200 pessoas. Olha, aí depende se você está na mão na massa e o nível do trabalho que você está fazendo. Qual é a fundura da sua sarjeta? Veja se me entende. Qual a profundidade da sua sarjeta? Aí depende o que é. Tem os processos passados da gente. Uma coisa só eu te digo. Todo mundo, dentro do seu drama, é gente conhecida do seu passado. Então acabou. Tu tem sua razão. Um dia eu ainda vou encontrar com esse meu amigo motorista. Quero ver como é que ele está. Tal. Então, você conseguiu superar bem a situação? Aí a gente vai saber da história. Tal. Valdo, usando esse exemplo dos 200 que você falou para o Loche, seria esse o caso que aconteceu com você em Mataró ou não? Não, Mataró até um certo ponto, mas lá havia um processo de inocência danada. Eu era muito menino, né? A criança, o negócio aí envolve os outros adultos, não é só a criança. Então, por exemplo, a criança, no caso aí, ela é a que foi salva. Quem morreu lá como criança, na verdade, foi salvo. Saiu da bagunça. Limpou tudo. Recompôs. Você sempre fala. Agora, os adultos é que tinham culpa nisso. O processo é deles. Mas você sempre fala que é melhor ser vítima em qualquer situação. Em qualquer situação. Mas agora, com a criança, é diferente. A criança lá foi assim. Não foi um pedágio inicial. Foi um final, ponto final, de alguma coisa. Você veja bem, eu depois não renasci na Europa. Eu vim para cá. Mas se você acha que foi por esse pedágio, então, que você pagou essa liberação? Alguma coisa deve ter sido, mas ali tinha uma série de envolvimento na história, né? Você já leu Cristo Espera por Ti? Você lembra do processo da monja? O que ela foi fazer lá? Eu não estou me comparando, mas agora são fatos mais ou menos correspondentes. Porque aquela vida em Mataró não era para você dessomar tão cedo, pelo que eu entendi, né, Valdo? Você tinha algumas coisas para fazer dentro da política, é isso mesmo? Não, sempre. Você já pensou, depois de um monte de anos extrafisicamente, eu podia fazer muita coisa. Em espanhol, na Catalunha, a gente ia longe ali. Que eu já conhecia aquele negócio todo há muito tempo. Entende? É gente de casa. Mas então, Valdo, o ambiente era de casa. Eu tenho dificuldade para entender esse processo. Depois de 214 anos que você passou no intermissivo, você prepara uma vida para ser uma vida mais ou menos produtiva, longa, e acontece essa situação. Agora, o processo vinha da Europa devido ao problema da monarquia. O processo maior ali era o Chico Xavier, não era eu. Eu renasci para ajudar. Você está entendendo? O negócio deu para trás tudo. Foi por isso que depois ele veio, ressomou, a gente foi ajudá-lo na situação toda. Entendendo? Depois ele vem, a minha mãe, presta atenção, que tinha relação também com essas coisas, foi a primeira a me pedir para ir lá para ajudar o Chico Xavier. Olha que coisas, tudo tudo encaixado. Entendeu? Mas como é que eu posso fazer para... O que eu poderia estudar para entender melhor esse acidente de percurso
que aconteceu com você, que é uma pessoa Sei, já... mas olha, a coisa mais fácil que tem, ainda mais nessa época, século XIX, era roubo de criança, Sim. feito Sim. pelos ciganos, os zíngaros. Isso é a coisa mais normal. E outra coisa, a gente estava lá cantando, dançando. Mas eu fico pensando... Os carros ciganos. Mas você devia ter um amparo muito grande, tinha o processo da monja, e eu fico me perguntando como pudo acontecer Agora, ó, isso. Eu acho, se a gente não tivesse chamado tanta atenção, eles não teriam matado a gente. O erro foi nosso, das crianças. Nós chamamos muita atenção. Eu e a outra pessoa. A criança. É igual aquele caso, eu estudei muito aqui nos Estados Unidos, a Joan Bennett. É aquilo. Mas então você quer dizer que foi culpa de vocês, então, de chamar a atenção? Não. Hein? Mas não foi culpa de vocês chamar a atenção, era pelo processo da energia, Sei, o carisma. Mas se não fosse isso, se a gente tivesse o nariz tudo torto para cá, um caso para cá, né? Eu garanto a você que ninguém ia querer roubar, não ia acontecer nada. Mas então você... O roubo já foi porque a gente foi pensado, escolhido. Não, é isso aí. Mas então isso poderia ser considerado, esse físico de vocês, um erro na hora da ressoma? Alguma coisa que não foi considerada? Não, tudo foi, mas é que essas coisas, tudo estava lá dentro. Eu te pergunto só uma coisa. Eu renasci para ter uma mini ProEx para ajudar o povo todo. Inclusive os ciganos, os primeiros, né? São os ciganos. E eles erraram. Mas eu tinha entendido que você tinha falado que essa vida era para ser uma vida mais longa, que você tinha que entrar... Sim, poderia poderia. ser. Aqui, ó, você falou, poderia Tá. ser. Plano A, plano B, plano C. Agora, Essa Valdo, minha vida aqui, ó, poderia ser mais longa. Está sendo. Mas veja, com 38 anos, o Repórter S deu o meu enterro. Não, vai ser amanhã às 10 horas da manhã. E a vovozinha? Até o Repórter S eu mandei a vovozinha. essa condição de vocês terem muita energia, vocês tinham macrosoma? Ou já uma preparação de macrosoma nessa condição, você acha? Eu penso que eu e ela. Pois é o que eu acho. Hoje. É. Por isso que chamam mais atenção ainda, né? Isso aí é um problemão. Agora, o problema não era a apresentação nossa naqueles saltimbanco. Você sabe o que é saltimbanco? A turma lá era o Mambembe, só que tem que era, sabe, zíngaro. Agora, o que é que se passa? Naquela condição, eles aparamentavam a gente que você ficava era uma princesa, eu um príncipe, para aparecer, dançando, cantando, mostrando as coisas. E a gente não era bobo nessa história. Então, aquilo ali, primeiro, eles escolheram. Depois, eles ampliaram a condição da força presencial das crianças. Começou a criar problema entre eles, porque tinha criança que era filha da fulana, que era de lá, tinha o filho do fulano. Vocês nunca pensaram nisso? Raciocina só. Aí, entre eles, começou aquele negócio. Falei assim, não, aqui o negócio é o seguinte, vamos eliminar o processo, porque senão isso vai crescer demais. E esses aí são fáceis de sumir, porque eles são, como é que é? Gongo, como é que chama? Gongo. Esse tem um nome lá da pessoa que não é cigano, né? O Gongo. Então esse aí não faz mal, que morra. Agora, tudo entre eles. Agora, a nossa morte criou um problemão com eles. Houve uma facção, um negócio terrível lá que deu entre eles. Então, isso tudo também pode ser que melhorou alguma coisa, fez o povo pensar, ver o que é, raciocinar. Porque eles roubavam criança mesmo. Isso era normal. Ainda hoje fazem. Ainda hoje. Ainda, eu pesquisei na internet, ainda Foi, hoje. ainda hoje, você viu na internet? Ainda hoje eu Pois pesquisei tudo isso. Agora veja, isso faz só um século e 10, 15 anos por aí, né? 115 anos por aí, no mínimo.
E Valdo, depois você deu continuidade extrafisicamente a esse povo? Como é que ficou? Você está falando que ficaram Não, muito a mal, né? maior coisa que eu limpei a situação foi o negócio de Portugal. Você sabe a história, né? Que eu estava lá. Sim. Veio o cara, e eu não sabia quem era, nunca vi, mas já sabiam tudo a meu respeito, e vieram pedir. E outra coisa, os nossos amigos me ajudaram demais, porque eu falei que o cara não ia morrer. Uma das coisas mais bravas, eu raramente falo uma coisa dessa, afirmar isso na minha vida é muito difícil. Mas eu falei porque eles falaram para mim, pode falar, ele vai esperar você, ele não vai morrer enquanto você não aparecer lá. E eram daquela E turma, aconteceu então. tudo isso. Esse povo, então, era daquela turma, né, Valdo? Não, esse homem é considerado lá, na época, Sim. ele era o cigano mais rico da Europa. Sim. Mas você... Esse que veio lá com os cordões Sim, os de ouro, com o brazaletes, povo tudo. todo. Mas você reconheceu ele da turma de Mataró, daqueles... Não, eu só reconheci que era cigano. Eu falei assim, eu também sou cigano. Estamos tudo em casa. E Valdo, eu também tenho uma raiz cigana. e daquela turma de Mataró, daquela turma de Mataró, você identificou assim, alguma pessoa que conseguiu melhorar, que conseguiu não, sair? Eu depois não tive oportunidade de ver mais isso, porque nós ficamos presos no processo do Brasil. Porque daí a pouco o Chico renasceu, por 10 anos depois, você está entendendo? E aquilo, então, começou a envolver. E tinha envolvido outras coisas ali, mais gente, processo, aquilo que eu chamo lá do Pombal. Tinha uma opção de coisa ali. Agora, Valdo, até que ponto essa vida do Chico lá em Mataró, como mãe de você, também não foi um pedágio para ele poder sair da Europa, né? Mas isso criou um problemão, porque ele ficou muito desconsolado no negócio e morreu logo. Sim. Morreu por causa do processo de coração. E eu, para mim, é por isso que ele tinha angina. A vida dele toda, ele reclamava de angina. Ele tinha alguma coisa. O tempo todo. Mas essa vida dele em Mataró ajudou a ele também a sair da Europa ou não tem nada a ver? Não, ajudou, né? Só para ele vir para o Brasil, numa condição um pouco melhor, na situação toda. Já arranjou um corpo aí alterado, mas já era, né? Suprarrenálico, mais forte e tal. E homem, né? E outra coisa, viveu 92 anos, né? Não é fácil. Agora aqui, tenho duas dúvidas, se possível, gostaria do esclarecimento. O senhor ficou mais de 200 anos na intermissão. Isso é um caso especial, pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tem algum serviço que está se desenvolvendo. Às vezes, fazendo EV, sinto uma forte pressão no corono e no fronto chakra. Chegando a doer, sinto também a cabeça pulsando. Noto que algumas vezes, parte do corpo que estão com problemas ficam boas com a prática do EV. Pode comentar a respeito? Olha, você tem que fazer mais e ir desenvolvendo. E limpar todos os bloqueios de energia que você tenha. Isso tudo que você está falando aí é bloqueio de energia. Agora, o EV, ele limpa tudo, esclarece tudo. Vai insistindo com o EV, vai dominando isso cada vez mais, que você vai melhorar cada vez mais. Como melhorar as relações com os grupos karma mais próximos, família nuclear e CCCI, sabendo que devo ter sido ao gosto de muitas dessas pessoas em outras vidas. Olha aqui, o problema é fazer assistência, assistência, assistência. Acabou. É você e nós todos. Sem exceção, não é isso? Uma vez estava em uma discussão com um tio meu sobre evolução e coincidências. Eu não conhecia a Conscienciologia na época. Meu tio colocou em xeque a hipótese de que não existe coincidência com o seguinte argumento. Imagina aquela formiguinha que a gente pisa sem a menor intenção. Vai me dizer que não foi coincidência? Vai me dizer que houve uma grande obra no universo para ela estar ali naquele momento? Fiquei muito incomodado com isso, com a sensação de que havia, sim, uma explicação. Sim, a primeira é que o seu tio é um burro, porque ele não viu que a formiga estava debaixo do pé. O que você acha? Hoje em dia estou estudando a Conscienciologia, mas mesmo assim ainda não estou conseguindo explicar isso muito bem no caso da formiga. Você não raciocinou na burrice do seu tio. Gente, vocês estão entendendo a lógica do que eu estou falando? Ele agora vai culpar a formiga ou vai colocar todo o processo do destino na formiga? Tem que ser nele. Quem é que tem inteligência maior?
A inteligência da formiga é bioquímica, é muito pequenininha, não dá. Agora, ele não, já é um homem, tio. A pensilidade da formiga realmente faz a diferença no encontro com um pisão e na evolução do corpo. Bola, ele ainda pergunta ainda. Yes, of course. No caso do Sérgio Vieira de Mello, como ele errou? Foi acidente de percurso? Acredito que alguém deveria exercer o papel que ele exerceu. As pessoas dali precisavam de alguém com coragem que pudesse intervir lá, ou o correto seria fugir diante de tal situação para se poupar? Você quer falar? O caso do Sérgio Vieira de Mello, ele é mais fácil até de compreender do que em relação a Zilda Arnes, porque ele não precisava estar lá diretamente. Ele até poderia desencadear e fazer muita coisa e não precisaria estar lá. Então, ele se colocou numa condição de risco, foi uma decisão dele. Então, a questão que tem que avaliar é justamente essa. Então, pelo critério que o professor Valdo colocou para acidente de percurso, que um deles é a pessoa cavou aquilo, tomou uma decisão errada, quer dizer, tem responsabilidade no acontecimento, ele se enquadra nisso. Quer dizer, ele não precisava estar lá. Uma questão conceitual. Em Principiologia, quarta linha, poderia explicar o princípio do corpo objetivo? Sim. Corpo objetivo é justamente o psicossoma. Então, o princípio do corpo objetivo é o princípio do psicossoma. O que é, por que o psicossoma existe, o que é que nós fazemos com ele, como é que ele evolui com a gente e a gente com ele. E outra coisa, para você estudar isso, seria bom você ver um livro que eu publiquei, que chama-se Projeciologia, que foi todo o livro, está sendo baseado para defender a teoria do corpo objetivo, que é o psicossoma. Então, olha o Projeciologia, que tem explicação de tudo isso aí. Na sua opinião, qual a evolução dos conceitos religiosos que deve operar no futuro? O que esperar dessa reforma que vem ocorrendo? No plano extrafísico, quem responde à súplica dos crentes das variadas correntes cristãs, dentro desse panorama da desmistificação da figura de Jesus Cristo? Escuta, o processo mais sério, os conceitos religiosos mais sérios, é aquele conceito que a religião não tem razão de ser mais. Para quem tem conhecimento do parapsiquismo, não precisa mais de religião. Então, o caminho da religião é a extinção. Isso, então, vai demorar quanto tempo? Séculos? Milênios? Sei lá. Porque desde que o homem começou no Cro-Magnon, ele admite que tem uma coisa dessa e precisa disso. Mas nós, por exemplo, nesse nível, não precisamos mais disso. Tem que acabar com essa bobagem toda. Agora, quem auxilia? Auxilia todo mundo que tem afinidade. Aquele que tem mais afinidade, ajuda a pessoa. Aquele que é menos doente, ajuda o mais doente. Essa é a regra. Alguns dias antes de meu filho ter dessomado em um acidente de moto, eu tive muitos sonhos com acidentes. E agora faz algumas noites que sonho com acidentes e morte. Inclusive eu, no sonho, disse que estava acontecendo a 5ª morte na família. E realmente aconteceram 4 mortes por acidentes na família. Outra coisa, não há mais ninguém na família que tenha moto. E hoje na tertúlia está se falando de acidente. O que seria essa sincronicidade? Qual minha melhor atitude em relação ao contexto descrito? A melhor coisa que você faz é o seguinte: pensa positivo e esqueça o assunto, vai em frente. Olha o positivo da história. É o melhor que você faz. Uma consciência assediada, ao ressomar, fica livre do assédio por algum tempo? Pergunto isso devido todos dizerem que as crianças são livres de tudo até uma certa idade. Isso procede? Como funciona? Criança nenhuma é livre de tudo até certa idade. Não existe isso, isso é besteira. Agora, uma consciência assediada ao ressomar fica livre de assédio. Também é besteira. Não existe nada. Tudo depende da pessoa que faz a evocação do assediador. Se ela tem uma vida que ela está fazendo a evocação, seja nesse corpo, naquele outro, nessa dimensão ou no outro, tem assediador em torno dela. Isso faz parte. A baratosfera é constituída justamente desses elementos. Outra, estou passando por dificuldade devido a assédios. Fiz o CIP no ano passado e achei tudo muito interessante e muito comum, mas não estou conseguindo me desassediar. Mesmo sabendo e sentindo o assédio, o senhor poderia comentar o assunto?
pois não estou conseguindo nem mesmo ler e nem estudar sobre qualquer assunto. Está muito difícil o equilíbrio das minhas energias. Será que eu estou me deixando levar? Não há dúvida. A primeira coisa é estado vibracional, pensar positivo e reagir. Lembre-se, o seu corpo é seu, ninguém tasca. Quem manda é você. Olha bem isso. O seu cérebro, quem usa é você. Não deixa uma consciência começar a usar seu cérebro. Isso é intrusão, é invasão de domicílio. Isso não é bom. Olha bem, estado vibracional, positividade, autoconfiança. Aí você vai superar a situação. E pense positivo. Esse é o caminho que a gente tem. Professor, Pode aqui falar. na letra B. Nessa vida que o senhor teve como cigano, já poderia ter desenvolvido alguma das ideias da conscienciologia? Aonde? Nessa vida que o senhor teve como cigano, foi a última, né? Lá, possivelmente, a gente ia começar a mexer com isso. Entende? Porque foi depois do Allan Kardec. Então, o processo do Espiritismo, a gente ia mexer com isso de qualquer maneira para dar um toque, para ver o que ia dar. E como é que era o processo de lucidez, apesar do senhor estava criança ainda, né? E o parapsiquismo, como é que estava esse processo? Não, eu já tinha alguma coisa, você está entendendo? Agora, o problema é que a hora que me roubaram, eu era muito pequeno. Eles, então, não deixaram nada caminhar. Eu tinha que fazer tudo que eles falavam, porque senão apanhava. Então, o negócio era sério, não estava nada fácil. Tinha que seguir aquilo ali. Então, essa situação... Essa turma é muito firme no processo deles, vamos dizer assim, de tradição, de costume, de hábitos, os usos que eles têm. O negócio é tudo ali. A sua dessoma prematura interferiu no desenvolvimento das ideias da Conscienciologia? Poderia estar mais avançado? Não, eu não acho não, porque o processo todo ainda tinha que pensar ainda muita coisa que ainda ia acontecer. Olha só, depois houve a Primeira Guerra, houve a Segunda Guerra, para depois da Segunda Guerra começar o processo da Reurbex para valer. Eu já estava esperando que fosse acontecer alguma coisa nisso. O melhor da história é que eu caí fora da Europa antes da guerra, da Primeira Guerra. Isso ajudou muito. Entende? Agora, eu vim para o Brasil, só participei nessa vida do tiro de guerra e sabe aquelas aulas que havia antes do processo, que na época, logo depois da guerra, tinha isso. Nesse período, né, 100 anos, foi 115 anos, mais ou menos, né, da vida do cigano. O grupo que está agora com o senhor estava no processo extrafísico ou já estava... Não, muitos desses ficaram na Europa, né? Agora, alguns estão sendo assistidos, tem gente olhando. É a turma também que o transmentor está olhando. Eu sei que já houve algum caso nesse sentido. Agora, por exemplo, esses que me procuraram na Europa, quando eu estive lá para fazer assistência para esse povo, é gente dessa turma. Entende? Que tudo era cigano também. O senhor fez um período de resgate do grupo que está aqui, né? Nós estamos aqui, teve um período que o senhor ficou fazendo resgate. A gente já estava fazendo curso intermissivo, já estava mais lúcido. Como é que a gente estava? Porque faz um ou outro, mas muitos não. Muitos pegaram isso depois, né? Muita gente aqui foi depois. Entende? Pode repetir? Isso aí foi no fim do século XIX. Entende? Então, a gente já estava mais lúcido nesse período. Já isso aí eu pergunto para você, eu não sei. Não sou eu que vou saber. Tem que ver com karma, né? Grupo karma, mas principalmente o ego karma. Esse que é o mais sério aí, o ego karma. A égua kármica. Não é fácil, entende? Tem que estudar. Só mais uma questão aqui na autoevoluciologia, na página 26, o item 5, automaturologia. Automaturologia, o horário de 5 horas da manhã, depois do desfrute do sono, da calmaria do período noturno e da queda da temperatura ambiental, pode ser o momento do pico de maior predisposição da automaturidade parapsíquica para a consciência lúcida.
O que o senhor indica assim, para a gente aproveitar mais esse período? É escrever, né? Anotar, né? Ter ideias boas, fazer seu livro. Cadê o artigo? Cadê o verbete? Cadê o livro? É isso aí. Isso aí, ó, é uma das minhas técnicas que eu uso 5 horas da manhã. Às 5 horas da manhã, geralmente, nos lugares que as pessoas estão, é a hora que chegou num teto de abaixamento da temperatura, um rebaixamento de temperatura. Pode olhar, às 5 horas da manhã, mais ou menos. Aí começa a mudar. Aí vem outro dia, aumenta ou qualquer coisa. Esse horário quase sempre às 5 horas que é a base. Esse horário tem uma predisposição maior para as ideias, amparo? Como que funciona? Não, é porque tem silêncio, você pode estar isolado, está tudo tranquilo. 5 horas da manhã, até os bailes às vezes já pararam, não tem mais barulho em torno. Sabe como é que é? Já está tudo entregue às baratas, 5 horas da manhã. Então isso aí é o máximo, sabe? Certas pessoas que ficam entregues às baratas é uma bênção. Entende? Professor, Sim. Pode falar. Página 25, por baixo de paradoxologia. Você podia mais elaborar sobre o paradoxo consciência permanente, soma fugaz? A consciência ela é permanente, tá certo? Sim. Então a pessoa vai ter sempre isso, ela não perde. Mas o soma nosso ele é temporário, ele dura pouco. O problema nosso é saber fazer o casamento dessa lucidez com o corpo humano que a gente arranjou, para aproveitar esse corpo em tudo que ele tem, tudo que ele possibilita, tudo aquilo que ele pode facilitar ou que ele tem como potencial. São os aportes somáticos, que a gente fala isso lá na Apex, entende? Aporte somático, é do corpo humano. Então é muito importante essa correlação. Sim. E por baixo de patologia, na parte da expansão notária da autolucidez na conquista da condição anti-intrusão da autodispersidade. Onde é que está isso? Na patologia. Penúltima. Da condição anti-intrusão da autodispersidade. Patologia penúltima. A expansão notória, deixa eu ver o que. A expansão notória da autolucidez na conquista da condição anti-intrusão da autodispersidade. O caso todo é o seguinte: quando a pessoa consegue alcançar o desassediado, a condição de desassediado permanente, total, ela então fica sem nenhuma intrusão, porque ela rechaça, ela segura, ela anula esse efeito externo sobre ela. E o que é que se passa? Ela pode fazer até o encapsulamento da situação dela, dos outros, etc. Tal. Com uma condição dessa, há uma expansão óbvia da lucidez, que a pessoa aumenta isso, porque ela não tem mais nenhum assédio. Não há nada. Aquele povo que eu estava falando, por exemplo, a turma que às 5 horas foi dormir, entende? Então, o povo todo que chateia já foi anulado. Então, não há intrusão de fora. A pessoa, ela tem a vida dela como ela quer. Ela não pode reclamar mais de ninguém. O processo é dela. Então, isso melhora a lucidez de uma maneira incrível, né? Melhora para tudo, porque a pessoa começa a ter mais linearidade autopensênica, ela chega na mega euforização com mais facilidade. Tem uma série de bênçãos, de condições aí, benfazejas, benévolas na situação, entende? Sim. Eu só tenho uma última pergunta. Quando estávamos falando do curso intermissivo, eu tenho uma dúvida. Quando uma pessoa consegue se projetar e acessar o curso intermissivo, tem alguma diferença quando às vezes uma pessoa se vê como criança nesse curso intermissivo ou como um adulto? Como é? Não estou entendendo. Por exemplo, eu já consegui acessar o curso intermissivo mais de 2 vezes. O curso intermissivo, as pessoas chegam, eu sou adulto, não tem criança. Mas eu consegui me ver como uma criança no curso intermissivo. Você não vai entrar, né? Lá só entra gente com lucidez que sabe o que quer. Criança não entra. Agora, criança, existe até Comunex, que às vezes tem um monte de criança que não consegue atingir o processo adulto.
Isso é outra coisa, estão em evolução. Ainda não tem curso intermissivo para esse povo. Então, não, vivência pode ter de tudo quanto é jeito, qualquer hora, né? Isso Sim. depende da pessoa, em qualquer lugar. é, Vivência a vivência com a íntima, visão tudo é da possível dupla. com a pessoa, em qualquer condição, qualquer momento. você poder, por exemplo, nós podemos tomar uma aparência diferente, ó, ter Como essa é que é? percepção. Por exemplo, o paravisual. O que é que tem? Você, por exemplo, estar acessando o curso intermissivo, mas ter um paravisual de você mesmo diferente. Não, diferente não. Geralmente a pessoa vai ser caracterizada por alguma coisa. Sim. Se ela chega lá, ela tem que ter uma personalidade, ela define. É o RG. Não, e geralmente é o seguinte, ela lá ela vai ficar mais remoçada, ela rejuvenesce, ela melhora. Tá. Então Sem a aí diferença. você pode confundir com o processo. Ah, sim, não, isso muda. Isso aí há uma transfigurabilidade do psicossoma. Isso todo mundo muda, bobagem. E quanto mais a pessoa sabe, tem lucidez, mais ela tem essa capacidade. Então isso tudo é possível. Professor Valdo, aqui na letra A. Sim. Sobre esse período que o senhor ficou no extrafísico, do final do século XIX até o início de 1932, quando o senhor nasceu, esses 34, 35 anos, o que o senhor pode contar para a gente da sua preparação intermissiva aí? Não, eu continuei os negócios que eu estava fazendo dentro dos processos da Reudex. Uma das coisas que nós fomos ajudar, já não estava precisando de ajudar muito o processo da Europa, porque o problema tinha que vir para o Brasil. Então, o Chico Xavier, etc., tal, essa coisa toda, a gente entrou nisso. Eu ajudei as coisas que eu pude e tive junto com a escola do Chico até 1931, quando eu vim para Ressomar. Agora, o Chico teve muito doido, né, nessa situação toda. A gente segurou a situação pior dele. Agora, quando ele deu a crise, eu voltei. Foi quando ele estava em crise. Quando a gente tirou ele de Pedro Leopoldo, ele estava em crise. Agora, o povo não entende isso. Então, meu problema é antes, durante e depois. Está tudo aí. Bem claro com a situação dele. Porque o negócio vem de trás. Entende? É coisa muito mais antiga do que o povo pensa. E sobre esses processos dessa vida atual, que você está fazendo um mega completismo, como é que foi a preparação que você pode contar para a gente em relação ao... Não, isso aí já vinha já de muito tempo. O negócio começou aqui. Eu tive uma vida humana no século XVII. Você está entendendo? Quando eu saí dessa vida, eu já comecei a preparar as coisas que eu sabia que seria a longo prazo, que eles falaram para mim. Você agora não pensa na Terra, você vai pensar nas coisas aqui para depois se aplicar na Terra. Então eu comecei a fazer isso. Isso foi antes da Revolução Francesa. Aí o senhor montou uma agenda extrafísica, né? Como é que é? Montou uma agenda extrafísica, uma agenda... Não, isso já tinha, o povo tudo era isso que eu chamo de max-mecanismo. Eu naquela ocasião já tinha ideia disso. Só que tem que era assim, muito jejum. Eu era carregador de mala, maleiro da história. Até que eu fui vendo a situação toda. Entendeu? E me recompondo, me dedicando ao processo, vendo como é que era. E aí é que a gente começou. Agora, o meu caso que me ajudou foi o processo de pitonisa, de ter sido pitcher. Esses negócios todos. E eu dava muito valor para isso. Isso aí me ajudou demais, nesse encaminhamento. Parapsiquismo. Isso aí me ajudou. Porque o processo é estudar o parapsiquismo extrafisicamente para depois aplicar aqui. Isso aí é fora de série. Que é justamente um dos esteios do curso intermissivo. O curso intermissivo, uma boa parte, tudo é baseado nisso. Se você for olhar, as coisas todas. Agora, eu já fazia isso antes, por mim. Não era por mim, mas pela equipe, né? Dentro do processo que havia. Professor. Agora, com isso também dá uma noção, por exemplo, esse meu negócio assim de a variável tempo. Esse negócio de variável tempo comigo é muito diferente da média. Eu não penso igual a média que tem aí. Eu não dou valor para o milênio. Tem uns troços esquisitos comigo, pode olhar. E eu mesmo achava, gente, mas por que eu não penso igual ao outro? Eu não dou valor para isso assim. Então, veja, estudo o processo extrafísico, ele
abriu minha cabeça em certas coisas que criaram umas diferenças, entende como é que é? Eu vejo isso até hoje, dentro dessa condição. Agora, isso me ajudou demais também na questão de autorretrocognição, né? Agora, isso é interessante, Valdo, a sua intraconsciencialidade nisso, porque o parapsiquismo ele permite uma ampliação do ponto de vista do espaço, que é a multidimensionalidade, e isso que você está falando seria uma ampliação do ponto de vista do tempo, da dimensão tempo. A variável tempo ela é inferior. O espaço é sério. O espaço, para mim, é muito mais sério que o tempo. Entende como é que é? Quer dizer, a prosêmica é mais séria do que a cronêmica. Isso eu sempre pensei. Agora, o caso todo é esse, é que eu, por exemplo, eu não faço questão de segurar nada. Então, o problema, por exemplo, daquilo que a gente chama de apego, no meu caso, eu não vejo razão para o processo do apego. Eu, então, não tenho nenhum mérito nisso. Você está me entendendo? É uma coisa que... Não tem esforço. Isso aí é difícil do povo entender. Eu procurava expor isso, mesmo quando era garoto. 10 anos eu já pensava isso. Na época do Zé Vitoriano do cinema, eu já falava essas coisas. Que na questão do tempo, aquilo que você fala, que o seu dia é a semana, né? Pois é. O seu dia já é uma outra... Tudo já é minha cabeça. É outra forma de raciocinar. O jeito de pensar, entende como é que é? O enfoque, a abordagem. É duro isso aí. Agora, eu penso que é o processo da intermissão. Professor Valdo, você pode explicar um pouco melhor essa coisa da prosêmica ser mais importante do que a cronêmica? Porque eu não sei se eu entendi direito, mas a evolução não é cronêmica. Você sempre, como consciência, você se manifesta em alguma dimensão. Agora, o tempo é uma coisa muito relativa, porque depende de você. Qual o tempo você vai considerar? Agora, a dimensão não. A dimensão é ou não é. Ela é muito mais concreta. O tempo é muito mais fictício, ou abstrato, se você quiser. Entendeu o que quer dizer? Agora, veja, chega num certo ponto que essa abstração, ela se torna muito relativa, dentro das coisas que a gente tem. A hora que você vê, você lembra lá do negócio que você trabalhava no Egito Antigo, ou na China Antiga, com aquele troço todo, e você vê o jeito que você reagia na Grécia, por exemplo, e agora, isso foi ontem, foi anteontem. É aquele negócio que eu falo, que o povo também não entende. Por exemplo, esse meu processo de falar. Não, o problema é no dia 11. Aí eu vi para o professor, você está falando é depois de amanhã? Você está entendendo? O povo não... Comigo essas coisas ficam muito nítidas, muito claras. Agora, eu sou assim desde menino. Parece então que o troço já vem, ó. Essa questão da prosêmica ser mais importante também não é porque envolve a relação com as outras consciências nisso? Não, tudo não envolve a relação com as outras consciências, não. É a sua vida. A dimensão é o holopensene. Pensa bem o seu holopensene. Ou se você quiser, a sua energosfera, a sua holosfera, a sua parapsicosfera. Vê se me entende. Holosfera, sua. Você está em algum lugar. Essa holosfera é a dimensão sua. Acabou. Isso existe. Agora veja, isso é permanente. Agora o tempo, isso aí varia, ele é variável. Ó, aqui já não é mais o tempo. Ó, esse momento já é outro. Ó. É o tempo como agora você não, eu continuo sendo. Ó, eu sou eu. Passa um pouco, ó, alguns momentos. Eu continuo sendo, o momento é outro. Então, veja, isso tudo eu nunca me encabulei com essa situação. Pelo contrário, eu desprezo isso. Eu não dou valor. Então, por exemplo, o processo da vida humana de 100 anos, eu acho muito pouco, bobagem. 1 milênio é pouco. Perante as coisas que você tem da visão da situação toda, isso não é nada. Agora, é lógico que quando a gente está ali sofrendo a situação aqui da vida humana, tudo isso, o povo dá muito valor para isso, porque você está ali, né? Está malhando, né? A situação não é fácil. Então a gente tem que entender o processo. Por isso que eu falo, que tal uma reflexão de 5 horas sobre o tempo? Não é nada. Mas 5 horas não é nada, e o povo fica reclamando. 3 horas e meia que eu estou lá assim.
Reclamam. Mas fala, Daiane. Eu acho que tem relação com essa conversa aí, mas eu queria entender uma coisa no verbete aí, na página 27, sim, nessa taxologia, os números 8 e 9, no final, sim, o senhor coloca lá, em autolucidez multidimensional, o senhor coloca o senso de interassistencialidade. E embaixo, o senso de pertencimento cósmico. Sim, eu falo todos os sensos aí para a pessoa entender. Então, assim... E olha, eu ainda não falei tudo, viu? Ainda tem mais coisa. O que eu estou estudando lá tem o parasenso. Então, mas é que na minha lógica eu colocaria o contrário. Esse é pior. O senso de interassistencialidade eu colocaria embaixo, na autolucidez parapsíquica. E o senso de pertencimento, isso que eu queria entender, essa lógica. Não. I'm sorry, mas não estou de acordo. Tá, não, mas respeito muito seu ponto de vista, mas não mudo. Então, deixa eu te explicar. A autolucidez multidimensional, a autodispersidade, o senso de interassistencialidade. A autodispersidade é assistencial. Entende? Agora, a autolucidez parapsíquica, a cosmovisão multidimensional, aí já é outra coisa. É a cosmovisão. Você então vê que você pertence ao cosmos. Você não é só essa coisinha pequena. Você não é aquela anta que fica dentro de um buraco. Ou aquela topeira que só sabe ver o buraco do céu desse tamanho. Não, você é o pertencimento. Então veja, universalismo, tudo entra. E isso é superior ao processo da dispersidade. Você entendeu? A holofilosofia, Daiane. Por isso que eu não mudo, eu acho que está tudo certo aqui. É o senso de pertencimento cósmico. Você não pertence nem a outra pessoa, nem a alguma coisa, ou essa instituição, ou Tertuliário, ou CAEC, ou essa vida. Você está com a para-humanidade geral do cosmos. Você está com todo mundo. Esse é o pertencimento. A ideia é fantástica, imensa, enorme, diferente. Tá certo? Agora, leia as coisas antes. Aqui, autolucidez multidimensional, a autodispersidade. A autolucidez parapsíquica, a cosmovisão multidimensional. Olha aí. Cosmovisão multidimensional. Que isso aí é a mundividência. É a mundividência cósmica, a maior que tem, né? A de todos. Sim. Efeitologia, página 24. O último item, professor Baldo. Os efeitos da autolucidez antecipada no complexis. Isso tem a ver... Ouviu? Aí é a pessoa que já tem uma lucidez antecipada do completismo existencial dela. Ela já sabe o que ela precisa de fazer antes. Eu, por exemplo, eu tive isso aos 14 anos, eu já sabia o que eu precisava de fazer. Tem a ver com a qualificação da proexis? Até um certo ponto. Mas o processo todo é de lucidez da pessoa. Gente, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 136 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 31 perguntas online, 55 votos presenciais e 14 votos online. Hoje teremos os recados do Loche sobre o curso Amparadores, João Paulo sobre Fundamentos da Conscienciometria, a Rosângela sobre o ECP1, a Aline sobre o curso EPL e a Juliana sobre a Biocan. Bom, pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos aqui primeiro de agradecer aí todos que participaram do curso Balanço Existencial. Nós tivemos 114 participantes. E, dando continuidade à semana da Max ProEx, nós gostaríamos ainda de convidá-los para o pessoal que está aqui no Tertuliário, pessoal de teletertuliano que esteja em casa aqui em Foz do Iguaçu, para o curso do professor Mário Oliveira sobre amparadores, que irá ocorrer agora às 15 horas no Auditório do Discernimento.
vai abordar a questão da identificação dos amparadores pessoais, o trabalho de assistência com os amparadores, dentre outros temas correlatos. Então é uma oportunidade imperdível aprofundar o estudo sobre os amparadores extrafísicos. Agora, das 3 às 9 da noite, no discernimento. Aguardo vocês. Obrigado. Boa tarde a todos. Venho aqui falar sobre o curso Fundamentos da Conscienciometria, que será realizado aqui no CAEC a partir do dia 26 de abril. O curso ele é composto de 25 aulas, uma por semana, e esse curso, essa versão, vai ser às terças-feiras à noite. Tem 2 horas e meia de duração. Vai de 7h30 da noite às 10 da noite. Cada aula ela tem um tema específico abordado por um professor especialista no assunto. E isso é para quem é morador de Foz do Iguaçu e pode frequentar esse curso presencial aqui, mas nós temos uma versão para a pessoa que mora fora de Foz, que são em módulos. Então o curso é dividido em módulos e são feitos em 4 módulos, a gente pode fazer o curso inteiro, com imersões. Então você que é de algum centro educacional e tem interesse, pode fechar uma turma e tem interesse em levar esse curso, Fundamentos da Conscienciometria, para a sua cidade, só entrar em contato com a Conscius pela recepção do CAEC e a gente pode ver como vai levar esse curso até você, até a sua cidade. Mas quem pretende fazer esse agora do dia 26 de abril, informações no CAEC, 26, terça-feira. Obrigado. Boa tarde, estou aqui para convidá-los para o curso ECP1, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1, em Foz do Iguaçu, nas datas, nos dias 6 a 8 de maio, com pré-requisitos CIP, CPC e Assistenciologia. Para quem não conhece o curso, ele tem o objetivo de aprofundar a autopesquisa, recuperação de cons, recuperação de ideias inatas do curso intermissivo, identificação do pensene padrão, realinhamento da programação existencial. Mais informações, DDD 45 2102 1448. Hoje é o último dia no desconto de 60 dias de antecedência do curso. Quem tiver interesse, pode fazer inscrição no IPC do discernimento. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para divulgar a primeira escola de projeção lúcida no discernimento. Vai começar dia 16 de março, o módulo é interassistencialidade, todas as quartas-feiras à noite, das 19 às 22 horas. Obrigada. Olá, boa tarde. Eu queria divulgar e convidar vocês para participar da Biocan. E para quem não conhece a Biocan, ela não é só uma caminhada, tá? É um curso e ele visa promover a desintoxicação holossomática. Então, é uma oportunidade assim, para quem quiser fazer uma avaliação de como que está a resistência física, o domínio das energias, né? Até um nível mesmo de desintoxicação ou intoxicação mental. A Biocan, ela é um curso que promove isso, né? Então, a gente vai realizar a caminhada e trabalhos energéticos em ambiente de natureza. E a próxima Biocan vai ser no dia 20 desse mês. Então, a gente está realizando uma Biocan, todos os meses tem uma, que está sendo em parceria com o discernimento, e todo o lucro arrecadado vai para a ampliação da trilha via Forestales, né, que é para a gente conseguir que a trilha vá até o campo Jacinvexes. Então, quem tiver interesse pode enviar e-mail para eventos@sinvexes.org ou ligar para 2102-1400 ou 2102-1406, tá? Obrigada. O verbete eleito para amanhã é dissecção holopensênica, eleito com 19 votos, a especialidade holopensenologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.